Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira. Amanhã tem jogo contra o Internacional, todo mundo sabe disso, uma partida decisiva, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, mas estamos em meio ao mercado de transferências e o Fluminense está se movimentando, está buscando reforços, algumas negociações em andamento, a coisa está andando meio devagar, né? O torcedor está ansioso, todos nós estamos, né, ansiosos para a chegada de jogadores, para encorpar esse time, para resolver os problemas que o Fluminense tem, de preferência essa semana ainda, e agora temos um novo alvo definido, Luciano Acosta, camisa 10, que está no FC Dallas dos Estados Unidos, na MLS, é o nome da MLS, é o nome da vez, é o nome que negocia e está muito perto de se tornar o primeiro reforço do Flu nesta janela de transferências, se a gente não considerar a chegada do Soteldo, que foi antes ali durante a Copa do Mundo, mas enfim. De qualquer forma, nesse pós-Copa do Mundo, é de fato agora o nome que está mais próximo de ser anunciado. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, conto com a ajuda de todos vocês, seu comentário, é muito importante, toda ajuda é muito bem-vinda e eu sei que vocês vão debater muito aqui essa notícia, como sempre fazem. Eu já, de cara, vou começar falando sobre o Luciano Acosta, que o Fluminense entrou em contato com ele nos últimos dias como alternativa ao Lucas Ribeiro. Mais cedo, no vídeo aqui da manhã, no canal do Lessa, eu trouxe a informação que o Lucas Ribeiro estava praticamente descartado pelo Fluminense, porque o clube não recebeu resposta do Lucas Ribeiro, do staff dele, depois que fez a proposta ao Mamelodi. E a negociação dele, parece que com o clube do Catar também não andou, ele voltou a treinar, e sem essa resposta o Fluminense foi buscar outras opções do mercado. Na verdade já tinha esse mapeamento pronto, e aí atacou, entrou em contato com o staff do Luciano Acosta e já apresentou uma proposta. A informação foi publicada agora há pouco pelos amigos lá do GE, Marcelo Neves, Gustavo Garcia e Giba Pérez. Eles noticiaram isso e, de fato, eu confirmei que um acordo está muito próximo, porque o Fluminense já tinha enviado uma proposta, as negociações avançaram, uma proposta financeira considerada boa, ele tem contrato com o FC Dallas, até porque ele chegou nesta temporada por lá, ele tem 23 jogos, são 7 gols e 1 assistência. Antes ele estava no UFC Cincinnati, e olha só, foram 4 temporadas no Cincinnati antes de se transferir para o UFC Dallas. E é um jogador que tem bons números, é um jogador talentoso. Ele tem, só confirmar a idade dele aqui, 31 anos. Né? Não é um jogador jovem, é um jogador já muito experiente, mas é um jogador talentoso, baixinho, um pouco 1,56 m, se eu não me engano. E os números dele, vou colocar na tela para vocês aí, 31 jogos, 7 gols, 8 assistências, isso em 21, 22, 34 jogos, 11 gols, 12 assistências, 44 jogos em 23, 21 gols, 14 assistências, depois em 24, 41 jogos, 15 gols e 19 assistências, são números bem interessantes desse jogador. Eu confesso que não conheço muito bem, não vi jogar, mas pelos números, olhando só os números, chama atenção. É um jogador que chega para ser uma opção meio atacante ou meio de chegada, ou seja, é uma característica diferente do Ganso, porque é um armador que chega para finalizar, um armador que chega para fazer gol. Então, é uma característica que tem a do próprio Lucas Ribeiro, né? São jogadores que, para mim, tecnicamente, por característica, são semelhantes. Então, é um perfil que o Fluminense busca no mercado e agora está próximo de contratar. Antes, ele tinha jogado pelo Atlas, aí não teve muito destaque, né? E antes do Atlas, também no DC United, também da MLS, também nos Estados Unidos. Mas, de fato, assim, um argentino revelado no Boca Juniors. E aí ele sai para o Boca, é emprestado para os Estudiantes e depois já vai para os Estados Unidos. E aí ele não tem números de muita relevância até chegar no Cincinnati em 2021. Né? Ou seja, a gente está falando aí de 5 anos atrás, mais ou menos 4 para 5 anos atrás, em 2021, 4 anos, né? Basicamente. Antes ele não tinha muito destaque, não era um jogador que chamava muita atenção, mas ele vem numa sequência aí de 4 temporadas, contando essas 5 temporadas, muito interessantes nos Estados Unidos. Então, chegaria para suprir essa carência que o Fluminense está buscando de um camisa 10, de uma opção ao Paulo Henrique Ganso, faltando ainda o jogador de lado, que aí pode ser o Moreno,
e, enfim, as coisas mesmo devagar estão caminhando, o jogador está fazendo o possível para vir jogar no Fluminense. Como falei para vocês, já tem conversa em andamento também com o centroavante, e aí vai ficar restando basicamente a chegada de um zagueiro, que ainda não tem informação se o Fluminense já está negociando com o jogador para essa posição ou não. Isso ainda não tem como dizer para vocês, mas o mapeamento de zagueiros também o Scout já tem, alguns nomes, ideias o Fluminense já tem, porque eu não sei se já foi iniciada de fato alguma conversa para trazer um jogador para essa posição. Mas a gente espera, e conversando ontem com algumas pessoas no clube, me disseram que a ideia é assim, focar muito essa semana para conseguir adiantar isso, recuperar, na verdade, o tempo que foi perdido até aqui, à medida que as coisas não avançaram, que as tentativas anteriores não avançaram, para daí poder correr até sexta-feira e conseguir regularizar pelo menos, enfim, 2 jogadores, sei lá, para o jogo da semana que vem contra o América de Cali pela Copa Sul-Americana, já que sexta-feira é o prazo limite. Mas, obviamente, esses jogadores chegando já estarão imediatamente também à disposição na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. É só mesmo a questão de regularizar ali os trâmites burocráticos. Esse prazo é em relação à Copa Sul-Americana. Então, Luciano Acosta é o nome da vez, não temos ainda os valores envolvidos nesse negócio. Vamos ver qual será a proposta que o Fluminense está fazendo, mas, como a gente já imaginava, teria que investir para trazer jogadores de destaque. Né? Não dá muito cedo ainda para saber se é um jogador que pode chegar, resolver. A gente vai ter que esperar, analisar depois com calma, conversar com pessoas que acompanham o Luciano Acosta lá nos Estados Unidos, para a gente ter uma noção melhor de que jogador é esse que está chegando ao Fluminense. Mas é isso, novo reforço na mira, negociação encaminhada, Luciano Acosta próximo de se tornar mais um reforço do Flu nesta janela de transferências. Pode sair também jogador por aí nessa janela, a gente espera que não, mas o empresário do Bernal parece estar determinado a oferecer o jogador no futebol europeu, está lá conversando com Deus e o mundo, segundo a imprensa de lá, ele viajou para a Espanha para oferecer o Bernal ao Betis, não tem negociação em andamento até este momento, pelo menos pelo que a gente apurou, ainda não tem, se trata de uma possibilidade de negócio, caso algum clube se interesse pelo Bernal. É uma janela forte lá, janela de verão do futebol europeu, mas me incomoda bastante o jogador que não se firmou ainda no clube, um jogador que ainda não é titular absoluto, nunca foi, está buscando o seu espaço. Ficam os empresários, jogador que tem contrato, que chegou recentemente ao Fluminense, os empresários lá oferecendo, e essa notícia vai vazando e vai mexendo com a cabeça do cara. Mas empresário é isso, futebol é isso. Espero que o Fluminense faça jogo duro, até porque tem 60% do Bernal, não tem 100%. Então teria que ser uma proposta muito, mas muito boa para chegar e tirar o Bernal agora do Fluminense. Um jogador que tem potencial, que ainda acho que tem muita margem de evolução, que pode crescer, que pode melhorar. Mas, enfim, longe de ser ainda um jogador preparado, na minha opinião, para chegar no futebol europeu e dar resultado. Por isso eu não sei se algum clube vai chegar e investir o que o Fluminense pediria numa negociação como essa. Mas, assim, só para reforçar, não tem nenhuma negociação em andamento até agora. A gente está falando somente de possibilidades, tá? Bom, sobre o time de amanhã, o Renato fechou a preparação hoje no CT Carlos Chachilho. A gente pode ter uma novidade, que é o retorno aí do René ao time titular. Tem essa chance porque ele treinou. Eu falei para vocês mais cedo que dependeria da atividade de hoje, se o René iria a campo ou não. O René treinou, então agora basicamente depende do aval do Renato Gaúcho, da comissão técnica dele, para saber se ele tem condição de jogar ou não. Né? Depende se ele sentiu dor também, se ele conseguiu trabalhar sem nenhum tipo de problema. Pelo menos relacionado, o René deve ser para o jogo de amanhã. Já sabemos que não teremos Thiago Silva, o Manuel deve ser o substituto natural. Ao lado do Freitas aí vai ser um desafio, por isso eu acho que o Renato vai voltar a atuar novamente com 3 volantes, com Paulo Henrique Ganso indo para o banco de reservas, justamente para dar essa proteção, esse equilíbrio que o time vai precisar à medida que perde o seu melhor jogador na defesa. E talvez até pensando nisso, o Canóbio também pode ser uma opção e deve ser uma opção. Acho que o Renato vai acabar começando com o Canóbio amanhã, justamente no intuito de reforçar a recomposição, a marcação pelo lado direito do Inter, que é um lado muito forte ali com a Aguirre, de dar à equipe essa solidez defensiva, mais força na recuperação de bola, para quando tiver essa bola, atacar.
né? Não ficar ali só esperando o Internacional. É muito importante isso. É claro que a responsabilidade, o peso está em cima deles. O Fluminense ganhou o primeiro jogo, a fase do Inter é ruim, então tudo isso tende a jogar a favor. Mas o jogo tem 90 minutos e o Fluminense precisa se comportar de tal forma em que, obviamente, vai ter uma preocupação com o seu sistema defensivo, não levar gol, mas também tem que ficar atento para não deixar o Inter tomar conta do jogo, e aí se eles fazem um gol pode mudar completamente a partida. É ter inteligência para jogar com o resultado que conquistou no Beira-Rio, mas sem ficar lá atrás só levando sufoco e facilitando a vida do Internacional. E aí, enfim, a gente pode ter um time com Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e aí Guga ou René, vai depender da situação de quem vai estar disponível. Acho que o Nonato deve entrar para jogar ao lado do Martinelli e do Hércules, e aí o Bernal briga ali por fora por essa vaga, e aí o Serna com Canóbio e Everaldo, o Keno seria para mim uma segunda opção ali do Renato. Beleza? É claro, tudo isso e muito mais no pré-jogo de amanhã no canal do Lessa, às 6 da manhã. Talvez até lá a gente consiga apurar mais alguma novidade, mais alguma informação. Todas as informações, análises de Fluminense Internacional, como sempre, no nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã. Espero vocês, estamos juntos, valeu!